Oi, pessoal, boa noite. Mais um dia que estamos juntos nessa quarta-feira, dia 1, não é isso? 1 de abril, dia da mentira, mas hoje não tem brincadeira, tá certo? É o seguinte, gente, hoje a gente tinha começado a aula de Código de Ética Odontológica, que foi no nosso último dia de aula. Porém, nós não acabamos. Então, hoje a gente vai acabar todo esse conteúdo. Eu vou estar olhando aqui pro lado, porque tem uma outra tela, tá certo? Hoje eu trouxe minha garrafa, que a última aula eu fiquei com a garganta seca. Eu tenho uma outra tela aqui, que eu tô com o código de ética aberto. Hoje estou de batom vermelho, tá vendo? Bem bonita para dar essa aula para vocês, tá? Então, nossa aula de código de ética odontológica, ela foi iniciada, como eu disse, mas nós não finalizamos e hoje a gente vai finalizar. Então, vai ser uma aula um pouco mais curta. Lembrando que amanhã tem atividade, é questão de concurso sobre código de ética. É difícil, é puxado, tá? E eu preciso que vocês leiam todo o código de ética de hoje para amanhã, tá certo? Para responder as questões. Então, vamos lá, gente. Eu vou abrir aqui, introduzir do início. Vamos lá, código de ética. Deixa eu só. Eu vou deixar nessa tela. Ups. Aqui. Pronto, melhorou, né? Então vamos lá. Código de ética odontológica, gente. Primeira coisa que a gente lembrar, né, que o código de ética, ele tem a ver com a deontologia, né, que é a ética aplicada nas profissões. Então, todo código de ética de qualquer profissão é um código de deontologia, ok? Nosso código de ética, este último que nós estamos estudando, foi aprovado pela resolução do CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia, 118/2012, isso vocês sabem. E aí eu entrei no contexto, vocês lembram dessa imagem, vocês me falaram o que é que essa imagem traz à mente de vocês, a questão da revolução, a questão da liberdade, não é isso? E aí a gente veio para essa outra imagem com a Revolução Industrial. O que é que isso trazia para vocês? Vocês comentaram e tudo mais. A gente tem a bandeira da liberdade, igualdade e fraternidade, né? Da Revolução Francesa. Quais eram os ideais? A gente também trabalhou isso em sala de aula. Fizemos aquela analogia com relação à modernidade líquida. Falamos um pouquinho sobre quais são os valores sólidos numa modernidade, numa atualidade tão líquida, onde os nossos valores estão se diluindo, né? E aí a gente chegou a essa questão dos valores, do que a gente tem deixado como sólido. E o que a gente tem na nossa profissão como sólido é o nosso código de ética odontológica, né? Nós vimos o que é, nós vimos para que ele serve, vimos que tem elementos essenciais para balizar a relação entre paciente e profissionais, bem como estes e destes com o meio ambiente. Eu vou só diminuir aqui. Deixa eu só mostrar. Pronto. Eu vou deixar assim, tá certo, gente? Porque se eu botar a minha outra tela aqui, também... Deixa eu só ver como é que eu consigo fechar essa outra tela. Essa outra tela também... Pronto, agora abriu o que eu queria. Eu vou deixar isso aqui, eu vou passar isso aqui pra vocês, vou minimizar, já que eu não tô conseguindo abrir na outra tela, ok? E aí, vamos lá. Vamos do slide atual. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, deixa eu colocar aqui. Ora, essa, o que está acontecendo? Os probleminhas técnicos, mas que nós já vamos superar. Aqui.
Ok. Pronto. Eu acredito que tenha ido. Ih, acho que não. Ah, pronto. Aqui. Então, vimos essas correlações todas, não é isso? Vamos para o próximo slide. Estou com problemas técnicos. Pronto. Aqui. Vou deixar assim, tá certo, gente? Porque eu tô realmente com dificuldade. Eu espero que dê para vocês lerem. Mas se não, eu vou estar mandando o PDF desse slide. Na verdade, acho que eu já mandei. Ou não, não sei. Vou verificar. Se não mandei, eu vou mandar. Ok? Então, vamos lá. A gente viu... Aqui, ó. A gente viu a parte introdutória do nosso código de ética. O que ele regula. Por que ele foi formulado. Nós vimos a questão de perícia, prudência, atenção, consideração e zelo. Não foi? Vimos também no artigo 3º algumas questões relacionadas ao SUS, né? Alguns princípios organizativos e filosóficos do SUS, né? Temos algumas orientações bioéticas. O que é bioética? Bio quer dizer o quê? Vida, ética. Então, a ética em prol da vida, bioética, ok? Entendido? Vimos a questão da universalidade, integralidade, que são princípios do SUS, não é? Vamos lá. Vimos a natureza personalíssima da relação profissional, da relação entre paciente e profissional, que é fundamental entendermos isso. Estudamos também em sala de aula os direitos fundamentais e os deveres fundamentais. Vocês lembram dessas questões de direitos e deveres? Eu acredito que a gente parou em deveres, tá? Então, a gente vai continuar dos deveres. Vamos fazer uma breve leitura desses deveres. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá. Manter regularizada, dever da gente. Manter regularizadas suas obrigações financeiras junto ao Conselho Regional, manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional, zelar e tratar pelo perfeito desempenho ético da odontologia e do prestígio e bom conceito da profissão, assegurar as condições adequadas para o desempenho ético profissional da odontologia, quando investido em função de direção ou responsável técnico, exercer a profissão mantendo comportamento digno, manter atualizados os conhecimentos profissionais, técnicos, científicos e culturais necessários ao pleno desempenho do exercício profissional, zelar pela saúde e pela dignidade do paciente, resguardar o sigilo profissional, dever, tá certo? Então, deixa eu só voltar aqui. Essa questão de resguardar o direito com o sigilo profissional, ela é tanto um direito, ó, direitos fundamentais. Desci demais, peraí. Subi. Tanto um direito, olha aqui, ó, resguardar o segredo profissional, quanto um dever. Como assim, Bruna? Fiquei confusa. Direito, porque é um direito seu. Se, por exemplo, algum dentista quiser saber de um paciente de outro dentista, é um direito seu de não contar. E ele não pode lhe obrigar. Mas também é um dever para que você entenda que não é para você contar mesmo, não, tá? Então, a gente precisa ter essa relação. Promover a saúde coletiva no desempenho de suas funções, cargos e cidadania, independentemente de exercer a profissão do setor público ou privado. Ok? Elaborar e manter atualizados os prontuários na forma das normas em vigor, incluindo os prontuários digitais. Então, se você não é atualizado, se está tendo dificuldade de mexer com o Classroom, vamos correr atrás, tá certo? Por quê? Porque a maioria dos consultórios hoje em dia trabalha com prontuários digitais.
Então, você precisa ter uma mínima noção de Word, de PowerPoint, de Excel, ok? Coloca no YouTube, se tem dificuldade, baixa no celular, no computador. Coloca no YouTube vídeos que ensinem, tá? A vocês aprenderem o básico dessas ferramentas que eu citei. Apontar falha nos regulamentos e nas normas das instituições em que trabalhe, quando julgar indignas para o exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes. Propugnar pela harmonia de classe, abster-se da prática de atos que impliquem mercantilização. Gente, a gente deu uma olhada no que é mercantilização. Vou colocar aqui para vocês, ó, mercantilização. A gente comentou sobre esse termo. Vamos lá. Mercantilização. Aqui. Ó, ação ou efeito de mercantilizar, fazer com que seja comercializado, transformar alguma coisa em mercadoria. Mercantilização da segurança pública. Então, por exemplo, esse é o exemplo que ele deu da segurança. Mas na nossa área, é o ato de transformar o nosso serviço em um material comercializável, em um produto, em uma mercadoria. E como eu bato muito de frente com vocês isso, de que nós não estamos trabalhando com produto. A gente pode botar uma escova de dente para vender no consultório. Aquilo é um produto, aquilo é um comércio, aquilo é uma mercantilização. Mas o serviço que é prestado em prol do paciente não é um serviço de mercantilização, ok? Vamos lá, deixa eu só ver aqui que eu até me perdi. Pronto, já me achei. Assumir responsabilidades pelos atos praticados. Eu bato muitos com você. Você vai sair daqui, você vai ter seu CROzinho. Então, você é responsável por você. Então, o que você fizer, você vai ter que assumir a responsabilidade. Ainda que esses tenham sido solicitados ou consentidos pelo paciente ou seu responsável. Resguardar sempre, cadê? A privacidade do paciente. Então, eu não posso estar contando, eu não posso estar expondo o meu paciente, tá ok? Não manter vínculo com a entidade, empresa ou outros desígnios que os caracterizem como empregado, credenciado ou cooperado, quando as mesmas se encontrarem em situação ilegal ou irregular. Então, se você está trabalhando num consultório que está irregular, cuidado. Comunicar aos conselhos regionais sobre atividades que caracterizem o exercício legal da odontologia ou que sejam do seu conhecimento. Então, encaminhar o material ao laboratório de prótese dentária devidamente acompanhado de ficha específica. Isso aí muitas vezes vai ser vocês, tá? Eu vou só abrir aqui para ficar melhor. Dar um zoom. Gente, hoje esse negócio tá de 10 a 0 para mim. Aqui. Pronto. Não tá aqui pronto não. Eu hoje estou apanhando do computador. É porque agora tá com duas telas, tá super complexo. Mas vamos lá, acredito que esteja dando para vocês verem. Se não, basta abrir o código de ética odontológica. Registrar os procedimentos técnicos laboratoriais efetuados, mantendo em arquivo próprio, quando técnico em prótese dentária, isso é específico do técnico. O capítulo 4, no caso aqui, o capítulo 4, prestem bem atenção, fala das auditorias e perícias odontológicas. Vocês não precisam dominar essa parte, vocês podem ler a critério de conhecimento, mas não vou cobrar. Aí a gente volta aqui para isso aqui, gente, a questão do relacionamento. E aí a gente vai ter o relacionamento com o paciente e o relacionamento com a própria equipe de saúde. E o nosso código de ética, ele vai trazer como é a maneira de nos relacionarmos com essas pessoas. Então, vamos lá. Com o paciente, discriminar o ser humano de qualquer forma ou sob qualquer pretexto. Então, ele tem AIDS, não vou atender. Não existe isso, é um ser humano e ele precisa ser atendido como qualquer outro, ok? Independente da patologia que ele tenha, independente
da orientação sexual dele, independente da cor, da raça, do cabelo, independente, ele é um ser humano. E nós, como profissionais de saúde, não estamos para julgá-lo. Nós não somos juízes. Vocês escutaram muito essa frase ultimamente por um médico, não é? Nós não estamos para julgar, nós estamos para atender, prestar um serviço, ok? Aproveitar-se de situações decorrentes da relação profissional-paciente para obter vantagem física, emocional, financeira ou política. Exagerar em diagnóstico, prodiagnóstico e terapêutica. Às vezes você vai no dentista e ele fala o seguinte: você tem uma restauração para fazer no seu dente, ele já diz que você vai precisar fazer um canal, vai precisar fazer uma coroa. Então isso é um exagero, isso aí não pode, tá? Porque isso constitui infração ética. Tudo isso que eu estou falando para vocês constitui infração ética. Deixar de esclarecer adequadamente os propósitos, riscos, custos e alternativas de tratamento. Gente, isso é um tópico muito importante. A gente precisa deixar claro para o paciente. Por exemplo, quem vai fazer uma cirurgia, uma exodontia de terceiro molar inferior, precisa estar ciente dos riscos daquela cirurgia. Você pode ter uma parestesia, tá? Então, precisa expor para o paciente. E quais são as outras alternativas de tratamento? O paciente também precisa estar ciente, ok? Executar ou propor tratamento desnecessário ou para o qual não esteja capacitado. Abandonar o paciente, salvo por motivo justificável, que são circunstâncias que ele vai citar aqui. Deixar de atender paciente que procure cuidados profissionais no caso de urgência, quando não haja outro cirurgião em condição de fazer. Então, só tem uma equipe, um cirurgião dentista e um técnico ou um auxiliar. Não tem mais ninguém. É uma urgência, precisa atender, tá certo? Isso serve tanto para o cirurgião dentista como para o técnico e auxiliar. Desrespeitar ou permitir que seja desrespeitado o paciente. Adotar novas técnicas ou materiais que não tenham efetiva comprovação científica. Gente, o que chega para mim de ASB dizendo assim: ah, mas eu fulaninha no consultório faz isso. Só que não tem comprovação científica nenhuma. Então não pode. Tudo que a gente for fazer, qualquer técnica, ela precisa ter comprovação científica. Vocês, quando começarem o estágio, vocês vão ver que nós ensinamos na sala de aula a maneira correta. Mas dentro do consultório, muitas vezes, o auxiliar está fazendo como ele acha, de uma forma empírica, como ele acha que é melhor. Isso não pode, porque isso põe em risco a saúde do próprio paciente, obviamente, a saúde do cirurgião dentista e a saúde do próprio auxiliar, porque gera uma coisa chamada infecção cruzada, por exemplo, na questão de higiene dos instrumentais, na questão da esterilização dos instrumentais. Então, a gente precisa ter um cuidado com isso, ok? Iniciar qualquer procedimento ou tratamento odontológico sem o consentimento do paciente, obviamente. Delegar aos profissionais técnicos auxiliares atos ou atribuições exclusivas do cirurgião dentista. Então, por exemplo, eu sou auxiliar, eu sou dentista, vocês são auxiliares. Eu não posso pedir para vocês colocar aparelho no paciente, porque isso é uma atribuição exclusiva do cirurgião dentista, tá bom? Então, é proibido fazer isso. Opor-se a prestar esclarecimento ou fornecer relatórios sobre diagnósticos de terapeutas realizados no paciente quando solicitado pelo mesmo. Executar procedimentos como técnico em prótese dentária, técnico em saúde bucal, auxiliar em saúde bucal e auxiliar em prótese dentária, além daqueles discriminados na lei. Qual é a lei que regulamenta vocês? Vocês sabem. Vou deixar uma dica. Lei 11.000. Muito bem, sei que vocês falaram aí. Do dia 24 de... Exatamente. Então, ninguém acredita, né? Mas foi nesse dia aí. Vamos lá. Então, vocês têm que fazer o que está ali naquela lei. Vocês não fazer nada mais e nada menos. É o que está na lei. Propor executar tratamento fora do âmbito da odontologia. Então, não existe isso. Com relação à equipe, olha aqui, ó. A gente viu o relacionamento com o paciente e agora nós vamos ver o relacionamento com a equipe. Vamos lá, preste atenção. Com a equipe, o que é infração ética?
agenciar, aliciar ou desviar paciente de colega de instituição pública ou privada. Acontece muito. Às vezes você não tem tal especialidade, você encaminha para o seu amigo e seu amigo vai lá e fica com aquele paciente para você. Mas você encaminhou aquele paciente para tratar daquela especialidade que você não domina. Mas o outro dentista ou o auxiliar, muitas vezes, que indicou, diz, não, fica com ele, fulaninho, é melhor. Não pode, tá certo? Isso é infração ética. Assumir emprego ou função sucedendo o profissional demitido ou afastado em represália por atitude de defesa de movimento legítimo da categoria ou da aplicação desse código. Gente, isso é muito importante. Por quê? Muitas vezes, por exemplo, em determinada prefeitura, os técnicos em saúde bucal entraram em greve. Aí o que acontece? A prefeitura faz uma contratação de novos técnicos. Só que aqueles técnicos que entravam em greve entraram porque não havia condições de trabalho. E esses novos que entraram para substituir numa seleção simplificada rápida, né? Simplificada rápida, assim, eles entraram e eles vão assumir o local daquelas pessoas que saíram com um movimento legítimo, pois eles estavam lutando por melhores condições de trabalho. Então você não pode assumir o lugar deles, tá certo? Praticar ou permitir que se pratique concorrência desleal, ser conivente em erros técnicos ou infrações éticas, ou com o exercício irregular ou ilegal da odontologia. Nada de auxiliar dentista que não é dentista, tá certo? Negar injustificadamente colaboração técnica de emergência ou serviços profissionais a colega. Criticar erro técnico científico de colega ausente. Se você for fazer uma crítica, faça com a colega presente, para que ela tenha como se defender, vamos dizer assim. Salvo por meio de representação ao Conselho Regional. Explorar colegas nas relações de emprego ou quando compartilhar honorários, descumprir ou desrespeitar a legislação pertinente no tocante às relações de trabalho entre os componentes da equipe de saúde. Ceder consultório ou laboratório sem observância da legislação pertinente. Delegar funções e competências a profissionais não habilitados e ou utilizar de serviços prestados por profissionais e ou empresas não habilitados legalmente ou não regularmente inscritos no Conselho Regional de Odontologia. Agora, gente, nós vamos para um outro tópico, que é o capítulo 6. Nós saímos do capítulo... Deixa eu só subir aqui... 5, que é o de relacionamento. Tem 2 sessões, tá certo? A sessão paciente e a sessão equipe de saúde. Nós vamos para o capítulo 6, que é o capítulo de sigilo profissional. Ó, sigilo odontológico. Se liga nisso, isso é muito importante. Presta bem atenção no que eu vou mostrar para vocês sobre isso. Então, constitui infração ética. O que é infração ética? É erro ético, ok? Vamos lá. Revelar sem justa causa fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Negligenciar na orientação de seus colaboradores quanto ao sigilo profissional. E fazer referência a casos clínicos identificáveis. Exibir paciente, sua imagem ou qualquer outro elemento que identifique.